Pessoal, muito boa noite. E é muito bom estar aqui conversando com vocês, porque vocês vão ver aí, tem uma linha do tempo em algum lugar aí. Mais ou menos em 2008 a gente fundou o grupo Scala BR lá, que ainda está lá no Google Groups e tudo. E nunca conseguimos deslanchar. Tinha uma série de coisas que a gente acha que muda um pouco do programador que procura Scala, que eu acho que acabou a gente não conseguindo na época juntar quem gostava, quem se interessava a participar do grupo. Então, quando eu vi a iniciativa dos escaladores dando certo, cara, eu vibrei muito, achei muito massa de finalmente ter quebrado um pouco a inércia aí. E é por isso que é muito legal estar aqui conversando com vocês. É, a, Como eu falei, eu vou passar mais ou menos uma linha do tempo ali de como foi que a gente trabalhou em Scala, mas no final das contas, tinha algumas coisas que a gente se sentia meio órfão quando começou a colocar código em produção em Scala, principalmente quando entrava pessoas novas, principalmente quando a gente estava para selecionar alguém, e também quando nós tínhamos dúvidas de como fazer. Não era uma questão de certo ou errado, mas principalmente para quando o código ficava mais complexo, que nós tínhamos que escolher modelos e nós ficávamos sem referência. Até que algo muito recente, um livro que ainda não terminou de ser escrito, na verdade, que ele está sendo liberado pela Manning, né? Eles têm um que eles chamam de MIP, né? Que eles liberam aos poucos, quase capítulo a capítulo, o livro, à medida que ele vai sendo escrito. E a gente encontrou aquilo que a gente precisava da época que a gente programava em Java. A gente usava DDD, que era essa nossa referência para o modelo do domínio, como modelar o domínio, como modelar o problema que eu queria resolver. E então, nós vamos falar um pouco para vocês sobre isso. O nosso uso lá ainda está muito no começo, não é algo que nós dominamos plenamente, nós estamos estudando. Eu ia trazer mais código para vocês, infelizmente a gente teve que mudar umas datas aí, mas eu prometo que a gente vai fazer um segundo momento com mais live code, mas por enquanto a gente vai mais passar conceitos e dar meio propaganda, mostrar para vocês o que é que nós estamos achando de bom e ruim nisso que a gente já viu até agora, para ver se serve para ver se vocês acham que vale a pena estudar isso também. Mas muito mais, digamos assim, propaganda do que eu conseguir dizer para vocês, olha, isso resolve todos os problemas e tudo, nós, na verdade, nem acreditamos muito nisso. Mas antes, falar aqui só um pouquinho da Verde Tecnologia. A Verde Tecnologia é um prédio cheio de infinito lá no Ceará. A gente trabalha com programação funcional reativa, tem sido demandado da gente fornecer não só consultoria, como às vezes código. Também nós fazemos mentoria para algumas startups que tem no Ceará e no Nordeste em si. E startup tem isso de você conseguir um pouquinho mais de flexibilidade na escolha das tecnologias. Mas a empresa nasceu mesmo com essas duas vertentes de visão computacional e inteligência artificial. Nós começamos primeiro para a área de trânsito, utilizando essas tecnologias para a área de trânsito, e depois migramos para outras áreas. O nosso primeiro produto foi um sistema de blitz inteligente. Tem alguns funcionando aqui em São Paulo, até resolve pelo rodízio, né? Porque eu consigo saber qual é o final da placa, né? Sabe quem que paga, né? Não tem nada a ver com isso. E nós conseguimos fazer, na verdade, aumentar a performance. Essa questão de leitura automática de placas, ela já existia quando nós começamos, isso em 2004, sendo que o melhor do mundo, que era um software húngaro, ele acertava 98%, mas ele precisava de 3 segundos para ler uma placa de um veículo. E aí nós fomos para o patamar de 95% de acerto, ou seja, ele acerta 98%, a gente acerta 95%, só que eu leio uma placa, na época eu li uma placa em 50 milissegundos. Então a gente saiu lá dos 3 segundos do líder mundial, a gente acertava uma placa em 50 milissegundos, com 95% de acerto, e hoje a gente está no patamar de 19 milissegundos para leitura de placa. Isso possibilita uma série de coisas, como, por exemplo, pedágio sem parar, várias coisas desse tipo.
E é um produto hoje que, basicamente, para você fazer uma blitz eletrônica, você precisa só da câmera, um computador qualquer e um tablet. O agente de trânsito ele já é avisado no tablet quais são os veículos que estão irregulares antes de chegar na blitz. Nós também temos um software chamado Signalizer, que ele faz o reconhecimento automático de sinalização horizontal e vertical. Eu consigo dizer assim, se eu tenho uma faixa de trânsito, se ela está incompleta, eu consigo saber, filmando a via, onde é que tem determinadas placas, o que é que tem dizendo na placa, para depois fazer um inventário, porque parece um negócio absurdo, mas se você for numa prefeitura hoje, ela não sabe quantas placas ela tem ou onde deveria ter placas de sinalização. Então isso acaba criando uma forma rápida de fazer um inventário. Você pode colocar isso, por exemplo, em todas as viaturas, todos os carros oficiais, e ele faz esse levantamento praticamente automático. O Airlet também é na área de trânsito, mas ele é engraçado porque ele foi a primeira vez que a gente teve contato com um sistema altamente escalável, porque ele é um sistema de medição de trânsito não intrusivo. São espalhados milhares de equipamentos Bluetooth, Wi-Fi pela cidade, muitas vezes até com um painel solar para não precisar de nenhum outro tipo de alimentação. E aí quando os veículos passam lá, a gente coleta o MAC do Wi-Fi ou do Bluetooth que esteja dentro do carro e depois compara por amostragem com outros pontos e eu consigo uma medição bem mais precisa, por exemplo, do que o Google Maps ou até mesmo o Waze. Na verdade, a gente tem vendido dados para essas plataformas porque é bem mais precisa, a amostragem é bem maior. E tem um detalhe interessante que aí precisa de uma capilaridade muito grande, então nós temos muita troca de mensagem desses equipamentos, são Raspberry Pi, que ficam mandando esses dados. Então foi a primeira vez que a gente teve contato com um sistema que realmente precisava ser elástico, numa demanda muito grande. E mais ou menos há um ano, nós fundamos uma startup chamada Valetway, que é um aplicativo para a área de estacionamento, que ele utiliza a nossa tecnologia também para leitura de placas. Eu consigo saber o tempo de permanência dos veículos sem precisar do ticket, né? Também consigo fazer uma associação das placas com o ticket, porque uma forma de roubar carros é você entrar com um carro barato, e pegar o ticket, aí você sai, sei lá, com a Ferrari, usando o ticket você entrou. Depois você chega lá para o carro que você entrou e diz assim, eu perdi o ticket. Aí você prova que o carro é seu e ele vai ter que liberar. Então o sistema também faz um batimento, você só consegue sair com o carro que você entrou, o ticket está associado ao carro, você só consegue sair com o mesmo carro que entrou. E tem uma série de outras coisas, por exemplo, eu consigo cobrar do cliente mesmo, cobrar justo, o preço justo, mesmo que ele tenha perdido o ticket. E nessa história toda, né, eu sou fundador da Verde Tecnologia, sócio fundador da Verde Tecnologia e do Valetway. Sou diretor técnico, mas acaba que a empresa acaba demandando de mim muitas questões administrativas, não só questões técnicas. Então, eu também tenho feito mentorias para startups, tanto na área técnica, nos conhecimentos que eu tenho, ou de programação funcional, programação funcional reativa, também como modelo de negócio, que parece ser o grande calo da grande, imensa maioria das startups, se encontrar um modelo de negócio. E eu tenho estudado muito isso, acredito que já consigo ajudar essas empresas a tomar algumas direções. Mas, pois bem, em 2008, através de uma revista, de uma Java Magazine, de uma notinha lá do Oswaldo Pinali, que ele falava sobre mudanças de paradigma, novos paradigmas que poderiam surgir, nós conhecemos Scala e aí foi amor à primeira vista, porque rodava na JVM e era funcional. Na época, eu já estava bem propenso a estudar Haskell, já tinha começado a estudar Haskell, mas não via naquela época como é que eu ia conseguir utilizar aquilo na prática. Mas as coisas foram se seguindo e nessa mesma época a gente fundou o Scala BR. Eu fazia parte do CJUG, que chegou a ser um dos maiores JUGs do mundo aí, tudo. Tinha um destaque muito grande, a quantidade de mensagens, a quantidade de usuários. E achava até que a gente lá no Ceará conseguiria fazer essa mesma migração para o Scala, sendo que eu acho que na mesma época, mais ou menos, também teve o boom do Stack Overflow, as pessoas meio que migraram dos fóruns
para ir para o Stack Overflow, para fazer as perguntas lá e tudo mais, e o engajamento era de outra forma que a gente não tinha entendido isso na época. Mas, mais ou menos em 2009, para a gente ficou claro que aquelas coisas que a gente achava ruim na orientação ao objeto, como a gente praticava, muita coisa era porque a orientação ao objeto, hoje em dia a minha conclusão é que o objeto é o nível de abstração errado, certo? O objeto ele é algo muito amplo para ser o seu nível mínimo de abstração. E é justamente por isso que você pega um cara que programa orientado ao objeto, sabe tudo de orientação ao objeto, mas quando você olha para dentro dos métodos deles, para dentro do código, parece código estruturado. Então é como se a orientação ao objeto, ela, devido a uma questão até de transição histórica, ela não abandonou vícios antigos do estruturado. Então o cara tenta depois compensar problemas dessa estruturação de código com padrões de projeto, com não sei quantas boas práticas e tudo, e tentando forçar a barra para que a orientação ao objeto seja uma bala de prata que acerte tudo e que resolva todos os problemas. Na verdade, quando você pega uma série de práticas de engenharia, como o próprio DDD, XP, aí você, ou TDD, né, Test First, enfim, quando você pega uma série dessas práticas, a coisa fica realmente mais palatável. É tanto que muita gente tem sucesso fazendo código aí com Java. Mas quando a gente olhava para aquilo, a gente via que tinha alguma coisa que não era bem daquele jeito. Em 2010, eu fui convidado para escrever esse artigo na Java Magazine sobre Scala, diferente do outro, que era só uma notinha. A gente conseguiu aí, acho que eram umas 5 ou 6 páginas. Não vão procurar essa revista, por favor, tá cheio de erro, tem um bocado de coisa que eu me envergonho lá de ter escrito, mas pelo menos a gente, na época, poxa, foi uma grande vitória deslanchar, sair numa revista de visibilidade nacional, uma linguagem que ainda estava se estabilizando aí. Nessa época, em 2010, saiu toda a versão do Scala, quebrava a compatibilidade, não tinha estabilidade e tudo mais, mas pelo menos já foi um pulo. Mais ou menos em 2011, a gente deu o primeiro salto dentro da empresa. A gente começou a programar funcional, usando mais conceito de funcional, mesmo no Java. Sem usar frameworks, não tinha Lambda também, mas sem usar frameworks de fora, mas já empregando alguns conceitos, por exemplo, encapsulando o null como classe e não como a palavra-chave lá e tudo mais. E começou a mudar também nessa mesma época o cenário de Scala. Scala começou a ter IDE, que você conseguia usar para ter produtividade e essas coisas. Em 2012 a gente teve o primeiro grande projeto totalmente em Scala, que foi justamente o Erlet. Eu acho que não dava para, do jeito que a gente conseguiu, com o resultado que a gente conseguiu, eu acho que dificilmente conseguiria ser com Java. A gente teria que trabalhar demais para o Java, digamos assim. É sempre essa questão da tecnologia, né? Quem trabalha para quem? A tecnologia trabalha para você ou você está trabalhando para a tecnologia? Eu acho que a gente teria que ter trabalhado muito para o Java, feito muito esforço em direção ao Java para conseguir fazer o que a gente fez. Em 2013, outro marco, pela primeira vez a gente teve um projeto reativo e teve programação funcional pura. O puro ali só está entre aspas, porque a gente, como era programação funcional, a gente usava a ACA e dentro do ator tem muita coisa de estado mutável, só que está encapsulado, então não tem problema. Mas quando eu falo assim, programação funcional pura, é você ter um código e ele não tem nenhum var, só tem val, sem momento nenhum você compartilha estado mutável. É isso que nós consideramos lá que é a programação funcional pura e que nós já sentimos desde o primeiro projeto que faz muita diferença, porque a grande maioria dos bugs, dos absurdos, daquela coisa de, como a gente estava comentando antes de começar, você tira o código, estava funcionando, você tira o código, porque acha que não servia para nada, aí para de funcionar, aí coloca o código novo, aí não funciona, continua sem funcionar. Muito disso vem de estado compartilhado multithread, porque é um troço que você não tem como prever qual é o estado da máquina virtual. Assim, eu não sei quantas horas da minha vida eu passei no Visual VM, né, que é aquele troço que mostra como é que a máquina virtual está, quantas instâncias ele abriu e tal. Justamente
para tentar desvendar esse tipo de coisa. Em 2014, nós tivemos um outro grande boom. O SmartFix é um software de IoT, de internet das coisas, e ele tem 300 mil sensores espalhados em empresas. Ele é um equipamento ele é um produto de sensoriamento, e cada um desses 300 mil sensores, ele troca aí cerca de 60 mensagens por minuto, quase uma mensagem por segundo, na média aí. Então, essas mensagens, o tratamento dessas mensagens, todo feito com Akka, da melhor forma possível assim, que a gente encontrou. Já está migrando, inclusive, para algumas coisas para o Akka Stream, usando mais, entendendo mais até do Akka Persistence, para até aumentar a performance do SmartFix. Quando o SmartFix foi feito, a gente já fez uma previsão para ele clusterizar dentro da Amazon, para ele tanto expandir, subir máquinas da Amazon, quanto encolher quando terminasse de usar. Mas só o tratamento que a gente fez da lógica do SmartFix antigo, que não estava com a gente, né? Quando o SmartFix veio para a nossa mão, que a gente reescreveu em Scala e Akka, nós nem precisamos, no primeiro momento, utilizar essa clusterização, porque a performance já aumentou naturalmente, né? E o Valet2A também, eu tenho várias trocas de mensagens, de vários estacionamentos, mandando placas, fazendo muita coisa de rede neural em nuvem. Hoje em dia a gente tem um tipo de rede neural convolucional que deixa que você faça parte do processamento em diferentes lugares. Isso também aumenta muito a performance. Quando a gente ia contratar uma pessoa, eu ia contratar uma pessoa em Java, aí eu chegava para ela e dizia assim: você tem experiência profissional em Java? Se ela dissesse sim e fosse verdade, né, isso já trazia muita coisa, certo? Porque o Java, naturalmente, ele tinha uma certa disciplina. Eu não sei se foi do momento ou se foi a Sun que fez isso, mas, por exemplo, eu já sabia que se o cara disse que tinha experiência profissional em Java, eu não ia encontrar o nome de uma classe com as palavras do nome da classe separado por underscore. Eu sabia que o cara minimamente sabia que tinha que botar o nome da classe em camel case, né? Que ele ia botar o abre chaves na mesma linha, independente se isso é bom ou se é ruim. Eu sabia que isso de dizer que tem experiência profissional em Java carregava essa série de skills, essa série de habilidades. E aí, quando eu chegava para ele e perguntava assim: e você já usou DDD, Domain Driven Design? Cara, se ele dissesse sim, eu estava no céu também. Porque não dá para usar Domain Driven Design sem você entender de padrões de projeto. Você tem que entender de padrões de projeto. Você tem que saber o que é a linguagem que toda a aplicação vai falar, o que eles chamam de linguagem oblíqua, né? Que vai estar lá permeando e que você vai tirar aquilo das próprias conversas com o cliente. Você sabe o que é um agregador, o que é uma fábrica, ou seja, quem sabe DDD, de alguma forma estava garantido que isso iria acontecer. Inclusive, uma pequena pesquisa aqui, quem já utilizou ou utiliza DDD, quem já estudou Domain Driven Design? Mais ou menos. Né? Não tem uma regra para você... você foi lá e não é porque você sabe o Domain Driven Design, todo mundo usa o Domain Driven Design. Não dá para programar profissionalmente e não usar. A questão é que o cara pegou e botou isso num livro. Só isso. Mas daqui a pouco a gente vai até falar mais sobre isso. Pegou um bocado de práticas e colocou no livro. Agora, se eu chego para uma pessoa e diz: você tem experiência profissional em Scala? Digamos que o cara diga: sim, eu trabalhei com Scala. Eu continuo sabendo pouco sobre ele. Porque existem muitas formas de programar em Scala, puramente funcional, não puramente funcional. Mas eu programo puramente funcional, mas eu uso Scala Z, eu uso Shapeless. Tem um monte de formas de você programar em Scala, inclusive totalmente orientado a objeto, como se fosse Java, com tudo mutável, e você programa em Scala e vai dar certo também, certo? Agora,
eu poderia até conversar mais com ele para descobrir, aprofundar isso. Agora, quando eu pergunto, a segunda pergunta, no caso do Scala, perde completamente sentido. Não tem. Ou pelo menos não tinha nada no Scala que diz assim, olha, essa é a referência. Quando você vai fazer um projeto realmente grande, tem uma estrutura básica, assim como hoje, quando você vai, por exemplo, eu vou fazer um programa em Android, vou fazer uma aplicação em Android. Quando você cria o projeto Android, tem lá uma estrutura básica. Ah, aqui vai ficar as imagens, aqui fica o CSS, sei lá, enfim, tem lá uma estrutura básica que serve como referência, certo? Em Scala, por mais que você tenha os templates lá dentro do Activator, né, não tem um consenso, não tem exatamente um consenso. O DDD, ele traz isso para o Java e ele ficou tão comum, dificilmente alguém programa profissionalmente em Java sem usar, de alguma forma, DDD. Ele vem desse livro aí, do Eric Evans. É um livro que eu aconselho ler ainda hoje, mesmo que você não programe mais em Java, mesmo que você, por exemplo, programe em Ruby, sei lá, é um livro que deve ser lido, certo? Porque ele não trata só de programação, ele trata muitas vezes de você conseguir entender o que é que o cliente está querendo dizer, mesmo sem ter dito. E isso é fantástico, era tudo que eu queria, certo? Quando hoje em dia eu vou mentorar startups, eu digo, leia esse livro. Você tem a questão lá de descobrir quais são as dores do cliente, né? Validação de hipóteses. Esse livro vai te ajudar a validar hipóteses. Tem um exemplo no livro que é sobre um software que o cara estava fazendo que otimizava circuito impresso, né? Para fazer placa de circuito impresso, aí as trilhas não podem cruzar e tal, e ele otimizava esse tipo de coisa. E ele tem lá os diálogos que ele tinha com o cara lá que era engenheiro, que só entendia de eletrônica. E ele conseguiu criar um idioma entre ele e esse cara de eletrônica, sem ele entender nada de eletrônica, que possibilitou fazer o sistema. Então, é disso que o DDD trata também. Como é que você faz essa ligação do mundo real e cria as abstrações, cria os modelos para programar. Certo ou errado, o livro lá é uma referência. Quando eu tinha dúvida de como é que eu resolvo aquilo, e não era uma questão de linha de código, eu ia lá atrás desse livro procurar de novo como é que eu tentava estruturar aquela ideia, aquela informação, certo? As principais ideias do DDD é o Bounded Context, que é basicamente você conseguir limitar as atuações dos seus objetos dentro do sistema como um todo. Tinha uma coisa que sempre me incomodou muito. Todo mundo me dizia que a orientação a objeto era uma forma de você conseguir código reutilizável, que você conseguia programar menos, porque aquele seu código você fazia uma vez e conseguia reutilizar aquele código, inclusive em outros projetos. Todos os projetos que eu conheço têm uma classe similar a usuário. Ou carrega login e senha, ou tem o perfil do usuário, mas de alguma forma, todo sistema que eu conheço tem uma classe usuário. Toda vez que surge um novo sistema, eu estou lá reescrevendo a classe usuário. E tudo que nela tem lá, se tivesse, sei lá, uma questão de criptografia de senha, no máximo eu olho como é que foi da outra vez e tento replicar, é quase um copiar-colar com algumas adaptações aí. O Bounded Context, ele tenta separar algumas características desse usuário de tal forma que o usuário tem contextos diferentes, dentro de módulos diferentes, e você sim consegue até criar uma biblioteca dentro do seu arcabouço de código lá. Essa biblioteca eu vou usar toda vez que meu sistema tenha usuário. A não ser que esse usuário ele mude os requisitos. Acontece que os requisitos de uma classe usuário, ou de um código que tem usuário, são realmente muito parecidos, tá certo? Então é como se você, ao invés de usar aquele lá Apache Commons da vida, que você tem que obrigatoriamente carregar um monte de coisa que você não vai usar, você cria certas coisas que você vai ter que criar mesmo, como a classe usuário, você vai ter que criar, e depois consegue um nível maior de reuso. O service é interessante porque
são aquelas entidades que você tem o comportamento, ou que só tem comportamento, que elas não precisam ter dados compartilhados, né? As entidades em si são aquilo que até mesmo o cliente ele consegue nomear. Então, o cliente, um cliente de banco, de um sistema bancário, ele consegue nomear que tem uma entidade lá que eu nem estou querendo saber se é uma função, se é um método, ou se é uma classe, ou se é um pacote, mas vai ter lá algo chamado conta, porque banco tem conta, então em algum momento tem um lugar lá que é a conta, certo? Então é por isso que eu digo que todo mundo, de alguma forma, utiliza DDD. Mesmo sem conhecer a formalidade da questão, você vai ter lá uma entidade chamada conta bancária num sistema bancário, certo? Eu vou ter os Value Objects, que são certas entidades também, ele de certa forma é uma entidade, que eles guardam um valor, mas que ele não tem exatamente comportamento. Um bom exemplo de um Value Object no próprio Java é a string, por exemplo. A string acaba sendo um Value Object, ou a classe integer. Né? Não o integer em si, o primitivo, mas a classe integer. Ele é um bom exemplo disso. Ele vai lá, guarda um valor, mas o número 2 é o número 2 no sistema inteiro. Eu não preciso guardar o número 2 de um jeito diferente, dependendo do contexto. Então, os Value Objects eles atravessam o contexto aí. As fábricas, mesmo que uma pessoa nunca tenha decorado ou implementado o padrão fábrica, ou então não utilize esse conceito de fábrica para criar os objetos, tem alguma coisa lá gerenciando o ciclo de vida dos seus objetos. Nem que seja a JVM. Quando você sobe a JVM, ela sobe os objetos. Quando você dá new, ela vai subir os objetos. E quando você derrubar a JVM, ela vai matar os objetos. Ou seja, o ciclo de vida está lá descrito de alguma forma, mesmo que você não controle. O que o DDD faz? Ele deixa aquilo explícito para você controlar o ciclo de vida dos objetos. Se você estiver trabalhando de forma reativa, se você estiver trabalhando numa nuvem elástica, se você estiver trabalhando com ACA, isso passa a ser muito importante, porque senão você vai ter aqueles problemas fantasmagóricos. Porque aquele ator que você está tentando se comunicar, ele já morreu, ou já recebeu lá a famosa Poison Pill lá, do ACA, e ele não existe mais e eu estou tentando jogar coisas para a caixa de mensagem deles. Então, no caso de programação distribuída, essa questão do ciclo de vida dos objetos ou das entidades, ela é mais grave ainda. Eu tenho a parte de repositórios, que ela trata de como é que tudo que existe vai ser persistido de alguma forma, onde é que ele vai ser guardado. Isso são os repositórios. Eu tenho os agregadores, que também todo mundo que programa sabe que tem certas entidades ou certas classes que carregam ou que são compostos por outras classes e que eu tento até fazer de um jeito que a minha interface, que é pública, se comunique com esses caras que são principais na jogada. São os agregadores. Ou seja, mesmo que você não saiba DDD, isso você já faz, né? E você tem aí uma linguagem ubíqua, uma linguagem que você tenta universalizar para que você consiga trocar ideias até com quem não entende de programação para tentar saber por que as coisas estão dando problema ou para resolver um problema que ele tenha. Então você vai lá falar com um cara e ele fala de nota fiscal, aí é interessante que tenha uma entidade de nota fiscal dentro do seu sistema. Aí ele fala, não, mas essa nota fiscal ela tem os impostos federais, estaduais, beleza, então de alguma forma aquilo vai estar dentro do seu sistema. E o que o DDD faz você tem que registrar essa linguagem em algum lugar, para quando chegar um cara novato no projeto, se ele olhar esse dicionário do domínio, se ele olhar essa linguagem, ele vai entender mais rápido até do que o sistema trata do que se ele for olhar lá, sei lá, o diagrama de classes, certo? Então, o DDD ele faz esse tipo de coisa. E nós não tínhamos nada até então que fizesse isso para o funcional, certo? Porque todos esses conceitos aí, pelo menos lá no livro, ele trata sempre como o Java trata, como a orientação a objeto trata. Tem muita coisa de estado mutável. Teve uma época que o pessoal queria tirar... Aliás, tem muita gente que usa DDD, mas nem usa services, nem usa value objects, por causa de uma coisa chamada modelagem anêmica, né?
Você fala slight, você tem lá, você perdeu coesão, porque o comportamento está longe do estado, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma classe CPF e eu preciso validar a CPF, o melhor lugar para colocar aquilo, segundo a orientação a objeto, é que dentro da classe CPF eu tenho um método chamado valida CPF, por exemplo. Já o DDD diz que em alguns casos essa ideia é tão genérica e é tão essencial e até para coisas fora do seu sistema, ou seja, a sua interface gráfica lá em JavaScript que seja, pode ter essa necessidade de validar a CPF. E se ela tiver um contato com o back-end, então era melhor que ela conseguisse de alguma forma, algo externo ao seu código, acessar esse mesmo serviço de validar CPF. Então, você poderia transformar a classe CPF num serviço? Poderia, mas aí você está carregando uma série de estados do CPF que não são interessantes para o serviço. Então, poderia ter um serviço só de validação de CPF. Isso é muito interessante, por isso que eu digo que esse livro de DDD ainda é atual hoje. A Amazon, há pouco tempo atrás, lançou um serviço novo chamado Lambda. Quem aqui já ouviu falar do Lambda? Cara, a gente começou a testar agora, testar, assim, olhar para ele, né? Olhar que ele existe, subir algum código. Mas a ideia dele é fantástica. É que você, por exemplo, nesse caso de serviços, você consiga carregar praticamente somente funções, algumas funções para ele, e com um grande nível de reuso e um paralelismo gigantesco dado pela Amazon, né? A própria Amazon, lidar com a demanda que essa função responda. E, num modo muito exagerado, você poderia ter vários sistemas que utilizam funções em comum dentro do Amazon Lambda lá, do AWS Lambda. É outra coisa bem interessante para a gente dar uma olhada. Mas aí, o DDD ele trata algumas coisas, como ele diz, que é o domínio do problema, né? Você vai fazer um sistema para resolver algum problema, né? O cara, ao invés de fazer, sei lá, nota fiscal na mão, ele quer fazer nota fiscal, quer fazer nota fiscal num sistema. Beleza, então ele tem lá o domínio do problema. O domínio do problema passa pelo estado das coisas. Então eu tenho nota fiscal, ela foi paga ou não ser paga? Não foi paga ainda, isso é um estado. Mas essa mesma nota fiscal vai ter uma hora que alguém vai preencher, ou vai acrescentar, ou vai tirar um item, ou vai até mesmo quitar a nota fiscal. É o comportamento ligado à nota fiscal, é o comportamento ligado ao domínio. Então, domínio, entenda-se aqui, aquilo que eu vejo, né, o meu universo de possibilidades do meu sistema. E, além do estado e do comportamento, eu tenho as minhas restrições de domínio. Então, por exemplo, eu não posso ter duas pessoas, dois clientes com o mesmo CPF, porque tem uma restrição interna, uma regra, uma lei que diz que dois indivíduos não têm o mesmo CPF. Então, se tiver o mesmo CPF é porque tem um erro qualquer, que é do mundo real. Mas eu tenho que refletir aquele erro do mundo real lá dentro das minhas restrições de domínio. Então, eu lido com o problema em DDD, tendo a visão do estado, do comportamento e das restrições que esse domínio tem. E aí, como eu falei, para a parte de funcional, ainda não tinha chegado nada que desse essa referência para o lado funcional de como é que eu faço um sistema realmente grande e que eu quero que ele, inclusive, cresça, que ele se estruture ainda mais, que ele tenha uma sobrevida, digamos, de outros módulos sem perder, né, sem eu me perder. Uma primeira resposta para isso, eu acho que uma resposta geral, foi a arquitetura de microserviços, que realmente é muito, muito boa. Você consegue fazer uma série de coisas com ela, justamente ela acaba sendo uma referência de como você vai fazer um sistema funcional, reativo, em larga escala. Acontece que eu acho que o microserviço não funciona em todos os contextos. Existem até, eu acho que é um pouco polêmico, mas eu acho que existem alguns exageros
no microserviço. Fica parecendo que às vezes eu estou tendo que ter um trabalho excessivo de divisão de algumas coisas que poderiam estar funcionando juntas, tá certo? Mas é uma saída, eu diria que é um concorrente aí do FRDM. Quem criou esse termo, né, foi esse rapaz aí, esse senhor, o Debashish Ghosh. Ele é indiano e esse cara é um gênio. As palestras dele não são animadas, que nem as minhas, assim. Não são palestras engraçadas e tal. Ele não é o rockstar, mas esse cara é um gênio. A primeira vez que eu ouvi falar dele, ele era gerente de projetos, engenheiro-chefe, sei lá, de uma empresa chamada Terracotta. Não sei se vocês já ouviram falar essa história. A Terracotta fazia uma máquina virtual Java que você colocava ela em quantos cores fosse, ela lidava como se fosse só um core e ela fazia toda a parte de paralelismo, STM, por baixo dos panos. Era caríssima, inclusive, e era usada em contextos muito específicos, do sistema financeiro, coisas realmente que exigia um paralelismo extremo, mas com algum tipo de deixar mais viável paralelizar dentro da JVM. E aí ele foi um cara que ele não teve medo disso que eu tenho medo até hoje, que é misturar programação funcional com orientação a objeto. E no livro ele fala muito disso e ele até coloca essa máxima aí que você vai fazer aquela mesma coisa que acontecia com o Java. O troço está lá, ele é orientado a objeto, ele é coeso, ele tem baixo acoplamento, alta coesão e tal, mas quando você olha para dentro de cada método, o que tem é programação funcional. Não como a gente olha hoje no Java, né, que o que tem dentro de cada método é código estruturado. Né, a orientação a objeto é como se fosse uma casca externa. E o que ele fala é que, de certa forma, isso está correto. É para ter uma casca externa, realmente, com facilidade de interface, com abstrações que são bem do mundo real, o objeto conta bancária, o objeto cliente, na casca. Mas internamente o que tem que ter dentro, né, quando for para o lado das ações do comportamento, o que tem dentro são funções. E ele fala muito sobre isso nesse livro aí. Como eu falei, esse livro ele ainda está sendo escrito, por isso esse selinho aí do MIAP, da Manning, mas já vale a pena, viu? Eu indico muito. Não é um livro tão grande, eu acho que são 300 e poucas páginas. Eu acho que é bem interessante. E qual é a solução que ele dá lá eu tinha lá o domínio do problema, qual seria o domínio da solução aí, né? Ele pega os estados que são mapeados já como entidades dentro do DDD convencional e transforma isso em um conjunto de tipos. Então ele usa muito de tipagens, de tipos paramétricos, muito de lens, classes, ele vai usar muito disso, arrows. Então ele vai pegar os estados que formam as entidades lá, então já mudou um pouquinho, né? Não é que a entidade tem estados, é que essa entidade é formada por estados e eu vou transformar esses estados ou essas entidades num conjunto de tipos. Os comportamentos eu vou transformar em funções. Então, tudo o que era antes no Java método, né? Lógico, eu tenho que transformar em funções. E quando ele fala funções, é o caso estrito de funções. É funções como a matemática entende funções. Com todas aquelas questões de, para um tipo de entrada, só pode ter sempre a mesma resposta, né? Então, toda aquela característica que tem uma função matemática, eu estou aplicando aqui nos comportamentos do código. E aquilo que são as restrições do domínio, ele vai modelar como se fosse álgebra, certo? Que devido até, como eu falei, aqui vai ser mais propaganda do que necessariamente como é exatamente que o troço funciona, é a parte que a gente ainda vai se aprofundar um pouco, como é que é essa álgebra, o que é essa álgebra, como é que eu modelo o meu domínio como álgebra. Então, quais são os passos que ele diz, né? Você tem que pegar o design da álgebra da sua API. Você tem que pegar a sua API e dizer assim, é um sistema bancário, então eu tenho contas,
Essas contas, eu posso fazer crédito e débito, eu posso abrir a conta e posso fechar a conta. Cada coisa dessa, abrir conta, fechar conta, crédito, débito, transferência, fazem parte da álgebra, é como se fossem operações matemáticas. Assim como eu tenho soma, subtração, divisão, eu vou ter lá abrir conta, fechar conta, crédito, débito. E isso gera uma API, porque essa é a parte que gera interface para todo mundo, né? Ou seja, o cliente espera, mesmo sem saber nada de programar, ele espera que tenha algo lá dentro do sistema que seja conta, que abstraia cliente, que abstraia débito, crédito e transferência. Então, isso é o que eles chamam de desenhar a álgebra da API. Depois, você tem que pegar essa álgebra e saber o que é que ela vai se tornar em relação aos serviços. Então, lembra que eu falei que eu tenho lá a minha classe CPF, certo? E que eu tenho que validar esse CPF. Que pela orientação a objeto pura, eu deveria dizer que esse método que valida CPF tem que estar junto da classe CPF por uma questão de coesão, certo? Só que essa mesma questão de coesão, ela também traz um acoplamento. Pode ser que alguém que não quer a classe CPF, que não quer o estado da classe CPF, precise só do validador, né? Em Scala, e aí o Debashgosh ele defende que Scala seria uma das melhores linguagens para você conseguir fazer isso. Porque, por exemplo, em Scala você poderia ter lá a classe dentro de um mesmo arquivo e usando o mesmo nome CPF, uma classe que tem um estado e um companion object que você só valida. Então, por isso que ele diz que pela facilidade que Scala tem de gerar DSLs, que ela seria uma das melhores linguagens para você criar álgebra dentro dela, álgebra de programação dentro dela, mantendo a parte boa da orientação a objeto, que é a boa estrutura de nomes, o entendimento dos relacionamentos entre as entidades continua bem, mas internamente o que você tem é uma álgebra do domínio, certo? E quando precisar, por exemplo, esse serviço vai ser um ator, porque aí eu consigo fazer com que ele seja escalável, que seja. O livro tem basicamente duas partes. Uma parte que ele fala simplesmente o que é fazer DDD dentro de uma programação puramente funcional e depois como é que eu torno isso reativo. Como é que eu faço isso com atores, com filters, com promise. E o terceiro passo seria definir um padrão de ciclo de vida para o modelo do domínio. Como a gente tinha falado, né, eu tenho lá mesmo que eu nunca tenha implementado o padrão fábrica, eu de alguma forma pensei quando é que as minhas entidades são instanciadas e quando é que elas morrem, né? Mas você pode estruturar de uma forma também que tenha alguém, como por exemplo o próprio Arca Supervisor, que esteja lidando com o ciclo de vida de determinados atores, mandando poison pill para os atores que não precisam mais estar de pé. O que ele dá no livro é, se ele fosse fazer isso de um jeito estruturado e pela experiência que ele tem prévia, como é que ele faria isso? Então, não é pessoal, um trilho, certo? O livro não trata de um trilho, ele é uma trilha. Ele é um lugar por onde, se você for por ali, você vai descobrir mais coisas e consegue modelar o restante do seu sistema. Então, aqui ele dá um exemplo, esse exemplo eu tirei direto do livro, que eu tenho lá, eu acho até que no livro, depois eu vou até mandar, eu acho que um desses era para ser débito, acho que ele repetiu lá, é porque o cara ainda está escrevendo, pessoal, tem que dar uma maciada para ele. Ele fez tudo no PowerPoint, eu acho até. Isso aí tá a cara do pai, ele não mudou nem o tema, né? Então, ele construiu uma álgebra onde eu posso ter uma operação chamada open para a abertura da conta. Essa operação sempre vai dar certo? Pode ser que não. Então, eu já tenho que prever que aquela operação tem um resultado bem sucedido ou tem um resultado de falha. E esse resultado de falha, ele não pode ser um efeito colateral qualquer. Ele tem que ser algo que está encapsulado, por isso até em certos momentos você vê o parêntese, que ele quer dizer que tem que ter, por exemplo, uma maybe monad,
que vai chegar lá e dizer assim, ó, ou deu certo ou deu errado. Mas nos dois casos, você está retornando um option, é sempre um option, ou é um either, com left e right, é um try, que de alguma forma você simboliza desde o primeiro momento que aquela operação pode dar certo ou pode dar errado. Do mesmo jeito que eu posso encapsular falhas com try, ou eu posso encapsular latência, né? Eu peço para o sistema abrir uma conta. Ele pode abrir de imediato ou ele vai ter que consumir um outro serviço. Eu tenho que prever que tem uma latência aí. Quem é que encapsula a latência? Ah, são filters. Eu vou botar filters para encapsular a latência. O conceito básico até de monads, né, que é um grande monstro aí, principalmente para quem está começando em programação funcional. Até os meninos estavam brincando ali no começo, dizendo que, poxa, mas é um conceito que vem da matemática. E pior, ele vem da álgebra abstrata, que é um troço que mesmo o pessoal de matemática muitas vezes nem lembra que estudou aquilo. Mas o monad, no nosso caso aqui, ele encapsula algo que pode ou não acontecer do jeito que você queria. Então você tem que prever isso. Pode ser falhou porque o CPF era inválido, ou pode ser falhou porque eu precisava consultar um serviço e o serviço não respondeu ou demorou demais. Então, o monad é uma abstração para uma computação. E como nós sabemos, na computação as coisas quebram, né? Ou quebram por tempo ou quebram por espaço, como ele cita lá no livro, né? Aí, beleza, mas eu consegui abrir a conta, aí eu vou fazer um crédito na conta. Também pode dar certo ou pode falhar. Então, isso é que ele chama de criar uma álgebra. Você enxergar isso como operações que podem ter um resultado, pode ser o resultado que você queria ou pode não ser o resultado que você queria. Mas na matemática não tem isso, né? Na matemática não tem resultado que eu não queria. Na matemática não dá null pointer exception, né? Essa é a questão. O papel não dá null pointer exception. Agora, uma coisa que a gente tem que lembrar nós trabalhamos até hoje com uma defasagem de tecnologia. Digamos que eu estou fazendo um código em C. Fiz um código, um sistema em C++, certo? Fiz lá o código em C++, ele está rodando. De repente, ele dá um segmentation fault, que seria o similar ao null pointer exception. Qual é a saída para o segmentation fault? Ou vamos colocar no Java mesmo, deu um null pointer exception no código. Como eu oriento o meu usuário? O que eu digo para o usuário para fazer? Rapaz, fecha e abre de novo. Né? Não tem. Agora, todas as tecnologias da computação são assim? Não. Desde a década de 70, no banco de dados tem um negócio chamado transação. E quando o negócio dá errado, ele sabe o que fazer. Volte para o último estado válido. Ele sabe o que fazer. Desde a década de 70 que nós sabemos o que fazer. A gente até hoje não conseguiu trazer essa coisa para dentro da nossa programação cotidiana. Para quando o cara deu um segmentation fault, ele chegou lá e, poxa, volta para o último estado válido e agora vê o que vai acontecer. Agora, eu até nem falei nisso ali, eu quis passar direto, mas eu venho da área de telecomunicações. A minha primeira formação é na área de telecomunicações. E eu comecei a estudar programação funcional porque eu trabalhei na TIM, mais ou menos uns 5 anos, e lá nós tínhamos que programar para centrais telefônicas da Ericsson. E o que rodava dentro das centrais telefônicas da Ericsson? O Erlang. E o que o Erlang fazia quando dava errado? Voltava para o último estado válido. Porque a central não pode parar porque teve um procedimento que eu estava mudando que quebrou. Então a gente programava para a central. Aí eu fazia um deploy na central. Aí esse código estava com um bug. O que a central fazia? Cara, eu rodei uma vez, deu errado. Tenta de novo que eu vou voltar para o último código que eu tinha antes. Tem uma API do Java chamado JMX, que tem um monte de gente aí, uns caras que na época do AspectJ, inclusive o Jonas Bonnet, criaram um negócio que nunca foi para frente, uma API que fazia justamente isso que o Erlang fazia, voltava para o último estado válido, né? É a solução para tudo isso? Para tudo? Não, não é a solução, mas eu só estou falando que nós trabalhamos com uma defasagem, que pode, inclusive, essa defasagem, muita gente diz que está solucionado lá no Clojure, com o STM, né? Com o STM do Clojure lá. Pois é,
Mas, como diz o Harry Potter aí, né? Ah, não, não é o Harry Potter, é o Linus Torvalds, né? Vamos ao código. Só avisando, que eu sei que falar é barato, mas eu estou meio quebrado aí quanto a código, a gente vai só mostrar alguns textos de código muito superficiais mesmo, e aí depois a gente pode até depois daqui bater mais papo aí. Mas a única coisa que eu vou mostrar é uma comparação do que seria essa álgebra em código, né? Então ele pegou lá, fez um trait chamado account service, né? Que recebe tipos paramétricos. Recebe conta, recebe um valor e recebe um balanço, certo? Desde já, lá no Open, o que ele faz? Ele já retorna uma maybe monad, que ali no caso ele usou o try, né? Que o try vai retornar lá algo que deu certo ou o encapsulamento de algo que deu errado, certo? Esse try que ele usa, se eu não me engano, é o mesmo do Twitter e que eu acho que já está no código, já virou código, né? Já virou código padrão, né? Mas porque tinha um try antes, né? Que não era legal, certo? Então ele desde já no Open, Close, Debit, Credit Balance, ele já deixa claro que aquilo ali pode dar certo ou pode dar errado. E quando ele vai criar um comportamento, que é uma transferência, aí ele já usa uma álgebra. Uma álgebra que retorna, o for está retornando um try. Mas aí você tem que olhar para cá e lembrar daquela figurinha das bolinhas. Porque o que o for vai tentar fazer aqui, ele não vai ser um for iterativo, ele vai ser um for comprehension. Então ele vai tentar debitar. Não conseguindo tentar debitar, ele já retornará o try com essas entidades que o try está parametrizando aí. Mas se o debit der certo, ele vai tentar o credit. E o credit pode dar certo, e aí vai retornar um try com algo que é uma resposta correta, ou ele vai encapsular dentro do try o que deu errado, né? Então é isso que ele chama de álgebra. É você utilizar dentro daquela organização que você fez das operações do que dá certo e dá errado, como é que eu vou responder no caso da transferência, que envolve duas operações de débito e crédito e que já são encapsuladas. Aqui tem uma mágica, né? Que o for comprehension, a gente sempre vê lá no Scala o método apply, né? E pouca gente fala do método unapply, que está lá também, e que resolve um monte de coisas na hora de mapeamento, resolve um monte de coisas na hora de for comprehension. Então tem umas mágicas aí que estão sendo feitas ou por um unapply, ou o for tratando cada um desses caras como se fosse uma monad, né? Agora, do jeito que está aqui, é como se eu só conseguisse um tipo de conta. Eu só tenho um tipo de conta ali, ó, certo? E se por acaso eu quisesse comportamentos diferentes para contas diferentes, que faz todo sentido, eu vou copiar e colar, ou eu vou criar um novo serviço, como é que eu faço para encapsular um novo comportamento? Eu posso usar também monads para uma nova computação. E aí, essa nova computação ela tem que prever que pode dar certo ou pode dar errado. Então o try está ali e de alguma forma ele tem que permanecer. Pois bem, aí é que ele começa a usar, no caso do livro, o Scala Z, uma abstração que é esse Clazy que está aqui, ó, certo? Esse cara é um arrows, né? E o que a gente tem que entender do arrows agora é que ele faz composição de monads. A gente está bem acostumado a fazer composição de funções, ou com querying, né? Chamando uma função que chama outra, ou composição de funções, sei lá, até só com sintaxe mesmo. Mas você consegue compor, entendendo que monad é uma função, só que uma função com regras especiais, esse Clazy aí que vem lá do Scala Z, que ele está usando aí, ele também usa o conjunction, que são dois, é como se fosse um slash backslash, uma barra contra barra. Em outros trechos do código ele usa isso. E nesse caso especificamente, ele está utilizando esse Clazy que ele faz uma composição de monads.
Aí vê só como é que começa a ficar interessante. Esse código ele tem várias obrigações que lá no DDD ele chama de obrigações ortogonais. Elas são ortogonais porque elas atravessam todo o código. Não importa o que o seu código faça em relação à conta bancária, ele tem que persistir. Não importa o que o seu código faça em relação ao cliente, tem que ter log. Então são todos interesses ortogonais, interesses que todo o código precisa. Na orientação a objeto pura, o que a gente faz é muita replicação de código, ou então injeção de dependência, também tem algumas mágicas para injeção de dependência. Aqui ele optou por parametrização de tipos. Então, eu tenho o interesse de validar, eu tenho o interesse de ser um repositório de contas, ou seja, persistência, né? E aí ele começa a criar um tipo que é o account operation, que vai ser uma monad da junção dessa e dessa. Né? Dessas três monads, ele consegue juntar tudo num tipo monódico também, certo? E aí esse tipo, ele passa a ser o retorno. Né? Em alguns casos você vai ver que ele tem esse cara, ele vai ter também a parte de ou latência com filters, em outras partes do exemplo lá que ele dá, ou então vai ter a parte do try, ele vai precisar em algum ponto de fazer isso. Aí o que aconteceu? Ele fez essa alteração e praticamente não alterou no comportamento em si. E ele poderia, inclusive com aquele tipo A que ele criou ali, ou com mixing, né, que você faz um trait e depois bota with no final do trait, ele consegue puxar aqueles tipos paramétricos para dentro do sistema para mudar a álgebra sem necessariamente mudar o código. Até aqui, como eu falei para vocês, é meio só propaganda, vocês vão ter que acreditar mais ou menos, mas eu vou passar ali para vocês também o repositório do livro, que está no GitHub e é bem legal. Né? Fora isso, o blog dele tem muita coisa interessante, que já era meio assim uma prévia do livro. Certo? Então, o que ele defende? Que você vai colocar a álgebra como uma forma principal de programação da sua lógica. Então, essa álgebra você vai entender como se fosse o seu contrato. Né? Essa álgebra ela vai mudar de contexto para contexto, o que é válido, porque eu vou ter a mesma entidade, mas conforme eu for parametrizando com aqueles operadores algébricos, o comportamento muda. Então eu tenho um tipo usuário que num contexto ele é como se fosse o cliente da conta, no outro ele só serve para fazer o login no aplicativo móvel, mas é o mesmo usuário com algumas características mudando conforme a álgebra. A álgebra também faz essa questão do desacoplamento do tempo com o espaço, que é o que as mônades faz, ou uma mônade que encapsula comportamento, ou uma mônade que encapsula latência, ou uma mônade que encapsula handling, né, de falhas. Eu vou ter um vocabulário separado para essa álgebra, que aí o DDD chama lá de Ubiquity Language, e eu vou ter a menor abstração possível que resolve o problema, que já é um problema na orientação a objetos, mas que na programação funcional, a gente, principalmente quando se apaixona por programação funcional e aprende o que é uma arrows, você quer usar arrows. Né? Você aprende lá o que é um functor, você quer usar o functor. Nem que não dê certo, mas você quer usar. Né? Então, ele diz que quando você desenha bem a álgebra do seu domínio, você tem uma tendência menor e aí você consegue usar a menor abstração que resolve o problema. Por exemplo, ele diz que muitas coisas que as pessoas vão direto para usar actors podem ser resolvidas com filters somente. Só filters já resolveria. Não precisava você carregar tudo que actors carrega, digamos. Certo? E aqui, esse GitHub aí, o primeiro é o GitHub do livro, certo? Aí tem o blog dele, que como eu falei para vocês, já tem era já a prévia do livro, ele fez tipo um apanhado do que tem lá. O livro ainda vale a pena, porque tem muita coisa lá que no blog que é superficial,
ou que pelo menos eu li, não entendi, e quando eu li o livro eu entendi. Eu não sei se é de propósito, né? Ou então é só para quem é inteligente. Às vezes tem essas coisas de blog que é só para quem é inteligente. Mas aí eu sei que quando eu li o livro eu entendi. E sim, eu acho que um bom começo para você entender se vale a pena ou não comprar o livro é ler esse post, que ele veio teve uma palestra de um outro cara que defende muito programação funcional. Inclusive, o primeiro livro sobre programação funcional que eu comprei era o Programação Funcional em Java, que é do Dean Wappler. Eu acho que o nome dele é assim, eu não sei a pronúncia certa. E aí esse cara deu uma palestra e falou que, na verdade, todo domínio deveria ser anêmico, toda entidade deveria ser anêmica, né? Que é o que o pessoal da orientação ao objeto batalha para não ser, né? Para ser um modelo rico e tal. E o Debash fez um post dizendo, tipo assim, defendendo a visão do entendimento dele de por que o Dean Wappler disse aquilo, né? Que não é... eu sei que ele disse para criar polêmica, né? Mas, de qualquer forma, ele foi lá e deu uma explicação de o que ele chama, em funcional, o modelo anêmico não é tão ruim assim. Por exemplo, me incomodava muito em Scala que, por padrão, tudo é público, né? Me incomodava muito. Mas depois eu pensei assim, se não tiver estado mutável, qual é o problema de ser público? O cara não consegue mudar o estado, então é para ser público mesmo, né? E aí essa questão de, mas aí eu vou ter uma visibilidade do que eu não deveria ver, eu vou estar vendo comportamentos que eu não deveria ver. Quem foi que disse? Quem foi que disse que tem essa questão de o que a outra classe deveria ver e não ver? Eu sei que o que tem é o que a outra classe não deveria mexer. E nisso estaria garantido pela imutabilidade, certo? Então, são leituras bem legais, e a gente está confiando muito que o livro realmente vai ajudar lá, porque o que tem acontecido? Antigamente a gente tinha alguns projetos pequenos que começavam com Scala, e aí esses projetos iam crescendo. Hoje em dia a gente tem mexido já em códigos que já são grandes, que precisam ficar maiores, ou então projetos que estruturalmente já têm um porte, que precisa de alguma organização e que a gente consegue passar, que aí é o nosso desafio lá atual, programação funcional como cultura da empresa. E não como uma disciplina que você aprende lá em algum lugar, que você foi lá, aprendeu tal disciplina. Então, já é da cultura da empresa, poxa, não era para ter estado mutável, não era para eu estar fazendo aqui tudo com val, não tem motivo para eu estar usando esse var, a não ser dentro de atores, sei lá. Então, são coisas que são da cultura da empresa e que, mais cedo ou mais tarde, ou você tem um evangelista 24 horas falando sobre isso, ou você tem uma referência. Então, esse livro ele tem funcionado como isso, como uma referência para algumas boas práticas. E era isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Perguntas? Deixa eu até dizer que eu preciso. Eu queria ter uma pergunta para saber, tipo, o que cada videozinho no final quer dizer, cara. Que tem uns que eu ficava tipo... Mensagem subliminar, certo? Em algum momento aqui dizia para vocês botarem o número do cartão de crédito com a senha. Num determinado site vocês vão fazer de madrugada, é isso? Não. É uma experiência só para ver se vocês conseguem ficar mais atentos aqui, tudo com o movimento ou não. Mas é só brincadeira, é só visual mesmo. E aí, pessoal, mais... Obrigadão, pessoal. Até mais. Da equipe lá? 5 pessoas, 5 heróis. Os 5 estão trabalhando com Scala. 5 trabalhando com Scala, todo mundo trabalhando com Scala. Não, pois é. Estão levando para a Europa também. É isso, pessoal. Valeu. Valeu, cara, obrigado.